Deus é bom demais, mais um dia começando. O meu nome é Hugo Jordão e o tema do devocional de hoje é o exemplo de humildade. Em João, no capítulo 13, versos 14 e 15, está escrito: Vós me chamais mestre e senhor, e estáis certos, pois eu de fato o sou. Dessa maneira, se de vós eu sou senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Era chegado o tempo em que Jesus seria crucificado. Essa era a última ceia que Jesus teve com seus discípulos. E alguns versos antes desse que eu li, diz que Jesus sabia que o Pai havia lhe outorgado poder sobre tudo que existe e que ele, depois de vir da parte de Deus, estava retornando para o Pai. De repente, Jesus começa a lavar os pés dos seus discípulos. Imagina isso, o próprio Deus lavando os pés de homens. Quando chega a vez de Pedro, que era um dos 12 discípulos, ele pergunta como quem não está acreditando: Senhor, vais me lavar os pés? E após Jesus dizer que sim, Pedro retruca: Não, Jesus, os meus pés tu jamais lavarás. Entretanto, respondendo a Pedro, Jesus afirma: Se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Pedro não queria permitir que Jesus, por ser Deus, lavasse seus pés, assim como foi anteriormente com João Batista. João também não queria batizar Jesus. Contudo, quando Jesus disse que se ele não lavasse os seus pés, os pés de Pedro, ele não teria parte com Jesus. Pedro não queria que Jesus, por ser Deus, lavasse os seus pés. Foi assim que aconteceu também com João Batista, quando ele não queria batizar Jesus. Contudo, quando Jesus disse que se não lavasse o pé de Pedro, ele, Pedro, não teria parte com Jesus, Pedro então tratou rapidamente de mudar de ideia e disse: Senhor, lava não somente meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Em outras palavras, Pedro disse, na versão mineira: Uai, Jesus, tá doido, moço? Já que é assim, lava-me as mãos, lava minha cabeça, lava-me por completo, porque o que eu mais quero é ter parte com o Senhor. Parece que naquela hora Pedro não estava entendendo o que Jesus estava fazendo. O que estava acontecendo naquele momento é um Deus que se esvaziou de si, abriu mão da sua glória, se fez servo de todos. Jesus é seu nome. Não era necessário que Jesus lavasse os pés dos discípulos, porque a sua própria história já era a revelação palpável da humildade. Contudo, ainda assim, Jesus quis ensinar os seus discípulos. No verso 15 está escrito: Dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Aqui, o ato de lavar os pés dos discípulos representava também a purificação ou a santificação deles. Tudo o que Jesus fazia tinha um propósito, e somente ele pode ser o nosso maior exemplo de humildade. Vamos orar? Deus, talvez em alguns momentos da minha vida, Pai, eu pratiquei atos de humildade. Contudo, não creio que é isso que o Senhor nos ensinou. Muito além de uma ação, ser humilde deve ser a minha própria essência. Aquele que executa um ato de humildade não é necessariamente humilde, mas Deus, eu sei que a minha mente humana insiste em ser soberba e orgulhosa. Por isso eu me esforço, Deus, para ser humilde, mas não faço esforço algum para ser soberbo. A minha natureza me conduz ao oposto da humildade. Por isso, ó Pai, eu peço a Ti, por ter plena e absoluta certeza de que só posso ser humilde caso a Tua graça se manifeste. Eu te peço, Pai, ajude-me a ser um homem humilde, no nome de Jesus. O desafio do dia de hoje é: você se considera uma pessoa humilde? Quantas vezes você entrou numa discussão
ou quis que a sua vontade fosse feita a todo custo? Quantas vezes você teve dificuldade de obedecer ou se gabou de coisas boas que você mesmo fez? Continue lendo e ouvindo sobre a vida de Jesus para aprender a ser verdadeiramente humilde. Compartilhe esse devocional com quem você ama e me siga no Instagram, Deus é Bom Devocional e Hugo Jordão. E não se esqueça, Deus é bom!